Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais esta videoaula. Então nesta videoaula falaremos de arquivo texto ainda, como ler o conteúdo do arquivo texto. Só que ao contrário da videoaula anterior, nós vamos ler linha por linha. Ao invés de ler um caractere cada vez, a gente vai ler uma linha. E uma linha, entendam, é, ele começa a ler e toda vez que a gente dá Enter aqui e muda de linha, é marcado aqui, é gravado aqui uma marca de fim de linha, que a gente não vê. Então é um caractere invisível para o usuário, mas toda linha, para ele saber que aqui tem que mudar de linha, ele insere aqui uma marca de fim de linha. Então cada vez que a gente pedir para ler uma linha, não quer dizer que ele vai ler sempre o mesmo número de caracteres. Ele vai ler até encontrar o fim de linha. Se eu colocar aqui, por exemplo, um Enter, a hora que eu tentar ler essa linha aqui, ele vai ler. Vai ler uma linha em branco, vazia, né? Porque o primeiro caractere que tem na linha já é uma marca de fim de linha. Então, sempre que a gente tenta ler uma linha, ele vai ler até encontrar a marca de fim de linha. Tá? Então, eu vou até salvar aqui com essa linha vazia, em branco, para a gente ver que ele vai, de fato, imprimir uma linha em branco também no nosso programa. Então, aqui o início é a mesma coisa, é igual, então as mesmas bibliotecas, tudo. E a gente vai então declarar também um manipulador de arquivo, assim como aqui nesse programa que a gente tinha feito antes. Eu vou colocar inclusive o mesmo código. E eu vou declarar também uma variável do tipo string, que eu vou chamar de string também, só que em maiúsculo. Então em C, a linguagem C é case sensitive. Então isso daqui é o nome da minha variável. Isso daqui é o tipo de variável. Então vocês veem aqui que eu incluí também, está um pouco diferente do anterior, eu falei que era igual, mas não é. Eu incluí a biblioteca string. E não incluí essa biblioteca manip, que na verdade eu tinha incluído, mas nós não utilizamos. Então, nesse caso aqui, eu não estou incluindo aquela biblioteca que tem os recursos de formatação. Por exemplo, eu quero casas decimais, eu não quero, quantas casas, qual que é a precisão. Isso eu não incluí porque a gente não vai usar. E incluí então a biblioteca string para mim poder usar, declarar variáveis strings. Ok? Então, aqui agora a gente vai fazer a abertura do arquivo igual o código anterior. Então, se eu olhar no exemplo anterior, a gente declarou uma variável string, porque eu ia ler, uma variável caractere, porque eu ia ler caractere por caractere e colocar nessa variável. Agora a gente vai ler uma linha de cada vez e guardar nessa variável que eu chamei de string. A gente pode até colocar aqui linha ao invés de, para ficar mais sugestivo, né? Então, aqui abre o arquivo, o mesmo arquivo da aula anterior. Então aqui, ler linha por linha do arquivo até o final do arquivo. Então aqui a gente vai colocar agora uma estrutura de repetição, enquanto não encontrar marca de fim de arquivo. Um outro detalhe importante também quando a gente está manipulando o arquivo, eu falei que a gente tem as marcas de fim de linha. E eu posso processar também, eu vou lendo linha por linha ou caractere por caractere até encontrar a marca de fim de arquivo. Então, no final de cada linha existe uma marca de fim de linha, mas no final do arquivo existe também uma marca de fim de arquivo. Então, a gente vai usar essa marca de fim de arquivo para saber se ainda tem ou não linhas a serem lidas. Então, enquanto não atingir o fim de arquivo, ó, então, aqui, ó, negação, enquanto não for fim de arquivo, aí a gente vai, então, ler uma linha. Então aqui ó, eu vou colocar de forma diferente até encontrar a marca de fim de arquivo. Bom, aqui então lê o conteúdo de uma linha e coloca na variável linha. Então aqui getLine
Então o getLine é uma função para leitura que pode ser tanto para arquivo quanto para entrada padrão via teclado. Então se você usar o getLine, como nós usamos já em aula, não na videoaula, mas na aula lá na classe, no laboratório, a gente usava getLine cin. Então, dizendo que o conteúdo que eu iria colocar nessa variável tinha que vir da entrada padrão. Então, cin era para manipular a entrada padrão, o teclado. Aqui a gente está dizendo que eu quero obter uma linha, uma string, de um arquivo. Ó, qual que é a origem? Um arquivo. Então, ele vai tentar ler uma linha desse arquivo e vai colocar nesta variável. Então, essa linha pode ter conteúdo ou não. Pode ser uma linha vazia como essa, ou ter algum texto. Então, ele vai ler até encontrar o fim de arquivo. Quando a gente abre um arquivo, ele fica posicionado na posição inicial. Então, se eu tentar ler, abrir o arquivo e tentar ler, ele vai ler a primeira linha. Automaticamente, ele pula para a próxima linha. Então, existe um ponteiro, então um indicador de onde ele está no momento. Então, ele leu a primeira linha e se posiciona no início da segunda. Se eu der um outro getLine aqui, ele vai ler essa outra linha e vai se posicionar nessa. Se eu der um getLine, ele vai ler essa linha, que não tem nada, e já se posiciona nessa. Aí ele leu essa linha, ele vai se posicionar aqui. Aqui é fim de arquivo, né? Então ele vai tentar ler aqui, ele vai perceber que atingiu o fim de arquivo, né? Então isso aqui vai repetindo, vai ficar dando um getLine nesse arquivo, e se ele conseguir pegar algum conteúdo, ele coloca aqui. E se não conseguir, ele coloca como string vazia, né? Então aqui agora a gente vai exibir o conteúdo da... Então, imprime o conteúdo da variável linha. Então, cout linha endl. Então é isso só que o programa vai fazer. A parte principal do programa é isso. Agora, como no outro exemplo, eu vou fechar o arquivo. Fecho o arquivo. Então, txt file close. E aqui então uma pausa, né? ndl e system pause. Então vou executar. E aqui está. Então aparentemente não tem diferença alguma. Então se eu quiser só imprimir, eu não vou ter que... o meu programa não se preocupa com o que tem em cada posição. Eu posso ler linha por linha. Leio uma linha inteira e imprimo. Leio outra linha inteira e imprimo. Ok? Agora se você quiser, por exemplo, você vai ler caractere por caractere porque você quer testar o que tem em cada posição. Tem alguma condição, por exemplo, se tiver determinado tipo de caractere, você vai fazer alguma coisa. Então aí você tem que ler caractere por caractere. Então eu posso ler linha por linha também, colocar na variável e depois fazer testes, manipular esta variável. Então agora essa variável é uma string comum, né? Então como vocês podem ver, não difere muito. A única coisa que difere é a declaração da variável, a forma de leitura que eu usei, embora eu possa usar isso daqui no exemplo anterior também, e a função que eu uso. Lá a gente usa a variável de arquivo .get, aqui eu uso getLine e a origem de onde ele tem que ler essa linha. E depois imprimo. Ok? Então, quanto à leitura de arquivo texto, a gente vai ficar por aqui. A próxima videoaula a gente vai ver como que a gente grava. Então aqui a gente viu duas formas da gente abrir e ler o conteúdo do arquivo texto. Caractere por caractere ou linha por linha. Então agora a próxima videoaula a gente vai ver como que a gente abre um arquivo para gravação. Então imagine que o seu programa vai, ao invés de imprimir os resultados na tela, eu queira imprimir num arquivo. Então a gente precisa abrir o arquivo para gravação. Então a gente vai ver isso na próxima videoaula. Então, até a próxima videoaula.